crucial para a frente. E a partir de agora eu vou assumir que quando eu estou a falar em hexadecimal vocês percebem bem, se eu tiver que fazer uma conta em hexadecimal vocês percebem bem, vou começar a assumir esse tipo de coisas. Ok? Ok, Estor. Ok, então vamos a isso. Vamos dar início então à nossa aula de hoje, que será basicamente, conforme eu falei, pequenas instruções de assembly, principalmente perceber endereços em memória, endereços efetivos, como calculá-los e o que é que corresponde aqui em termos de endereços. E chegaremos lá e depois eu olho para isso com vocês. Em relação ao início da aula de hoje, vamos falar um pouco da organização funcional das arquiteturas. Vamos abordar a arquitetura de von Neumann para já, porque vai ser a mais importante para já. Existe outro tipo de arquitetura que é a de Harvard. Falaremos dela aqui também hoje com um slide em que fazemos só uma comparação de um modelo de arquitetura de von Neumann com o de Harvard, mas quando introduzirmos a parte de sistemas embebidos, daqui a algumas aulas teóricas lá mais para a frente, eu vou observar isso com mais detalhe, pelo menos a diferença das arquiteturas e que tipo de arquitetura é utilizada, por exemplo, num Arduino, pronto, e explicar-vos isso um pouco melhor. Para já aqui o que eu quero é que percebam bem os blocos funcionais dentro da arquitetura, em que temos, e vocês conseguem ver, temos o CPU, temos a memória principal, temos os interfaces, ou seja, o input-output, que é onde temos teclados, ratos e por aí fora. Temos o clock, que é bastante importante, que é o relógio, para quê? Para nos fazer a sincronização de todas as operações que nós temos, de nos dar a rapidez com que nós queremos, ou o máximo de rapidez com que as operações devem efetuar. E depois temos os buses de controle, sejam os buses de dados, sejam os buses de endereços. Já vamos ver com mais detalhe o que é isto. Dentro então de cada um destes blocos que eu identifiquei, onde temos o CPU, que acaba por ser o nosso Central Process Unit, ou seja, a nossa unidade central de processamento, que é onde tudo acontece, onde tudo se faça. Temos a capacidade de fazer a leitura de instruções da memória, execução de instruções, leituras de dados, escritas de resultados e muito mais. E nos sistemas de pequenas dimensão, como um computador, o PC, utiliza-se um microprocessador, ou ainda, como nos sistemas embebidos, utilizamos microcontroladores. Isso depois veremos também com mais detalhe mais para a frente. A memória principal são aquelas que vocês conhecem, basicamente temos dois tipos, RAM e ROM, são voláteis ou não, no fundo. É o dispositivo que vai armazenar toda a informação digital binária, que está normalmente organizada nas células de 8 bits, e isso vamos ver agora mais para a frente, porque é isso que vamos trabalhar um pouco, que é os endereçamentos em memória. Armazena dados, instruções e resultados, e está dividida nos tais dois tipos que eu falei. As unidades de input-output são utilizadas para estabelecer todas as comunicações com o mundo exterior, sejam, por exemplo, os periféricos, exemplos disso, teclado, disco e rato. Nos buses, como eu falei, temos o bus de sistema, que engloba todos os buses que eu enumerei. É um conjunto de linhas e ligações que transportam a informação digital binária, ou seja, estas linhas que vocês veem aqui podem ser divididas em vários tipos. Aulas que às vezes... Não percebi. Desculpa, não, estava aqui a ver. Ok. Temos vários números de linhas e esses números de linhas vão nos identificar a quantidade de bits que nós temos. Permite a comunicação entre o CPU, a memória e as unidades da I/O, como vocês veem aqui, todos estes buses permitem estas comunicações e lá está, é constituído pelo bus de dados, o bus de endereços e o bus de controle. O clock, como eu referi, vai definir a frequência de operação do sistema e é utilizado para efetuar a sincronização entre as operações. Normalmente, por exemplo, num sistema embebido em que temos um Arduino, aquela placa que já tem uma quantidade de coisas ligadas, temos um cristal e é esse cristal que nos permite
controlar a frequência de operações que nós queremos. E assim se passa para outros sistemas também. Então, entrando aqui nos três diferentes bases que temos, se olharmos para a base de dados, é um conjunto de linhas, ou seja, de ligações físicas por onde se transporta a informação digital binária, instruções, dados e resultados entre o CPU, a memória e o nosso I/O. Esta largura aqui vai nos definir ou é dada pelo número de linhas do bus ou pelo número de bits, que corresponde eventualmente ao tamanho do microprocessador. E se olharmos para diferentes modelos, isto vai evoluindo obviamente, aqui como estamos a abordar um dos primeiros, que é o 8086, que vai ser o que vai ser abordado aqui na cadeira, eu olho um pouco só para os mais antigos, digamos, e para as novelties ou as novidades de cada um deles, depois dos que vêm a seguir. E no fundo, no 8086 temos um base de dados interno que tem 16 bits e um base de dados externo que acaba por ter mais 16 bits, ou seja, é o tamanho que nós temos para estes buses. Depois temos o bus de endereços, que é um conjunto de linhas, ligações físicas que vão transportar o endereço das células de memória ou dos portos I/O. E isto é eventualmente unidirecional, como vocês veem aqui. Nós podemos comunicar nos dois sentidos. A largura do bus de endereço é dada pelo número de linhas do bus ou pelo número de bits e define a capacidade de endereçamento. No caso, por exemplo, do 8086, em que temos um número de linhas de n igual a 20, temos aqui, para nós calcularmos o número de bits, a capacidade de endereço é 2 elevado a n, então temos 1024 capas, corresponde a 1 mega, que é a capacidade de endereçamento do 8086. E se olharmos para os outros, se olharmos para o número de linhas de um Pentium, por exemplo, de 32 linhas, acabamos por ter uma capacidade de endereçamento de 4 gigas, e por aí fora, como vocês também conhecem os mais atuais. O bus de controlo vai conter todos os sinais necessários para uma implementação correta do protocolo de comunicação, e aqui podemos olhar para um exemplo que eu diria que pode ser vosso conhecido da vossa cadeira de sistemas digitais, quando olhavam para as portas lógicas, em que acaba por ser um exemplo da comunicação entre CPU, memória e I/O. Vocês rapidamente, se definirem aqui bits, conseguem ver a saída, o que é que vocês querem, se querem escrever na memória ou se querem fazer uma leitura, se querem ler da memória ou se querem fazer uma escrita na memória. E têm aqui então os bits de controlo, que o M/I/O vai controlar o acesso à memória ou as unidades de I/O. Como vocês veem aqui, ele está negado para uma situação e depois tem aqui para outra, ou seja, se é para um acesso à memória ou se é para as unidades de I/O. Depois temos as operações de leitura e as operações de escrita. Isto acaba por ser apenas para vocês começarem a ter algum conhecimento de como é que se processa a informação ou como é que são os controlos dentro de cada um destes buses. E depois chegamos aqui um pouco à parte, diria, introdutória e mais fundamental daquilo que nós vamos abordar da Assembly, que é perceber bem o que é uma célula de memória, o que é o endereçamento em memória, como é que é feito, de que forma, que modelos é que existem, and so on. E olhando então para a organização da memória, ela é feita em células que são normalmente constituídas por 8 bits, ou seja, dentro de cada destas células vamos ter 8 bits. A cada célula é atribuído um endereço, que é isto que vocês veem aqui ao lado, ou seja, se eu quisesse ir à célula 0001H buscar informação contida lá dentro, eu sabia que tinha de ir à minha stack da memória, olhar para o endereço, ok, eu identifiquei este endereço, agora sim posso ir buscar aqui então a informação dentro que tenho deste endereço de memória. Logo, então, a palavra do computador é igual à unidade de memória mínima endereçável. Como eu disse, existem vários modelos diferentes, temos o Big Endian e temos o Little Endian. E o que é isto? Isto indica-nos de que forma é que os bytes menos significativos devem ser armazenados nos endereços menos significativos. Isto é, se eu estou a falar em Little Endian, vamos olhar aqui para este exemplo, por exemplo, que é um byte, que corresponde a 8 bits, com o valor, vamos imaginar que eu vos dizia que tinha o valor de BD, isto em hexadecimal,
e que estaria armazenado num endereço AH. Ou seja, nós íamos aqui à nossa stack, às nossas células de memória, íamos ao nosso endereço AH e iríamos colocar então o valor dentro desta célula, o BD. Mas imaginemos que eu agora passava para uma Word que corresponde a 16 bits, ou seja, 2 bytes, e queria colocar o valor AC19. Como estamos a respeitar então o tal modelo Little Endian, e será sempre assim no âmbito desta cadeira, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que os bytes menos significativos seriam colocados nos endereços menos significativos. Isto é, ele estaria armazenado em 00F0 e eu iria aqui então ao 000F0 e iria colocar o meu endereço. Como eu só posso colocar 8 bits, como nós já vimos, os 8 bits menos significativos eu iria colocá-los no endereço menos significativo e os 8 bits mais significativos iriam passar para o endereço a seguir, que seria o mais significativo em relação a estes dois. E aqui colocaria então o meu valor dentro destas células de memória nos tais endereços que eu falei agora. E assim consecutivamente, se eu passasse para uma double word, ou seja, 4 bytes, que tem 32 bits, com este valor, e seria armazenado então em 00F0H, eu iria aqui ao primeiro, iria colocar o meu byte menos significativo, 01, depois o 1F, depois o 42 e depois o 3A. Pronto, e é o que vocês veem aqui. E isto significa estar em Little Endian, porque eu dou-vos a stack dos endereços em memória e vocês vão colocando então os bytes menos significativos nos endereços menos significativos. Olhando então para uma organização da memória principal, em que temos o quê? O nosso CPU, temos os nossos bases de dados, onde se passa a informação, os dados que queremos ir buscar ou colocar, ou seja, podemos ir buscá-los daqui para colocar na nossa memória, ou podemos ir à nossa memória e colocá-los então para dentro do CPU. Temos os nossos buses de endereços, que vai passar a informação que nós queremos, no fundo. Os sinais de controlo, depois temos um descodificador de endereços, ou seja, se eu passar aqui um endereço em memória, este descodificador de endereços vai ao endereçamento que nós temos da nossa stack, identificar qual é a célula que nós queremos ir buscar a informação, exatamente igual àquilo que eu vos mostrei aqui, ou seja, pegamos neste endereço, conseguimos identificar a célula e vamos buscar então o valor que lá está dentro. E é assim que se processa esta informação. Podemos olhar, por exemplo, numa operação de leitura da célula em memória com o endereço 00FA1H, seja em hexadecimal, e aqui está o processamento, como é que isto é feito. Vamos olhar, obviamente, com um exemplo, e vamos imaginar que tínhamos então aquele endereço, o que é que o CPU faz? Vai ativar a linha de controlo da memória inscrita, porque é uma leitura que nós queremos fazer. O CPU coloca o valor 00FA1 na linha de base de endereços. Depois o que é que acontece? A memória vai descodificar o endereço que nós definimos aqui no base de endereços, ativando a célula de memória correspondente, ou seja, ativa então a célula de memória correspondente, e depois o conteúdo desta célula é colocado então no nosso registro de dados, ou seja, no nosso base de dados, e passa assim para dentro do nosso CPU. De que forma é que isto aconteceria se fosse uma escrita? Exatamente da mesma forma, enquanto que a última parte seria, em vez de estarmos a colocar o valor da célula dentro do registro dos dados, o conteúdo do registro dos dados é que vai ser colocado na célula ativada. Ou seja, passa-se da mesma forma, à exceção que aqui o sinal de controle vai ser de escrita. Vamos ao descodificador de endereços e identificamos a célula em que passamos então o registro de dados, o valor que vem do registro de dados que foi identificado para dentro da nossa célula. Pronto, e é assim que se processa então uma escrita da célula de memória com um endereço, neste caso 00FA1. Olhando para os blocos funcionais, e aqui já começamos a ser um pouco mais explícitos, pelo menos na parte dos registros, ou seja, nós dentro deste nosso CPU existem registros internos que temos de respeitar e que serão os que nós vamos trabalhar no âmbito desta cadeira, pelo menos da primeira parte, em assembly. Então os tais registros internos, e vamos olhar para eles já de seguida, em que vamos identificá-los e descrever um pouco sobre eles, mas temos o AX, o BX,
CX, DX, o stack pointer, o BP, SI, DI, pronto, tudo isto são registros internos da unidade de execução. Por outro lado, no BIU, ou seja, no Bus Interface Unit, na unidade de interface do bus, dos dados, temos registros de segmento, CS, DS, SS, ES, e depois temos o registro de instrução, que é o IP, que é o Instruction Pointer, que é o endereço sempre, ou o registro de instrução que nos indica sempre em que instrução é que estamos, ou melhor, a próxima instrução a ser executada, assim é que é. Depois temos a parte de operandos, temos a loop, vai efetuar todas as operações, temos o registro de flags, a unidade de controlo, registro de instruções, e por outro lado temos uma unidade de endereços, o controlo dos buses, aquilo que vimos ainda agora, cálculo de endereços e depois uma parte que não será tão abordada aqui no âmbito da cadeira. Estamos a olhar apenas em blocos, depois olhamos para dentro de cada um destes. Mas esta parte aqui que será, por exemplo, o semelhante a vocês terem ciclos, por exemplo, for, if, nas operações em programação em C, em que aqui não iremos abordar essa transformação de C para assembly em termos de ciclos for e ifs, mas seria tudo baseado nestes blocos aqui. Olhando então para os tais registros de uso genérico e que serão os que nós vamos trabalhar em assembly, e eu quero que eles comecem a ficar dentro de vocês, ou seja, para que vocês comecem a perceber bem como é que vamos utilizar este tipo de registros. E temos o AX, que é um registro de 16 bits, ou seja, menos significativos até aos mais significativos. E temos então o AX, que é um registro de 16 bits, e temos o AH, que será os 8 bits mais significativos do nosso registro AX, e temos o AL, que serão os 8 bits menos significativos do nosso registro AX. Ou seja, de 0 a 7 temos o nosso registro AL, e depois do 8 ao 15, ou seja, daqui para a frente, temos o nosso registro AH, e todo este bloco constitui o registro AX, que é 16 bits. É um registro normalmente que é utilizado para, é denominado como um registro acumulador e é implícito em algumas instruções. Iremos ver hoje, assim rapidamente, por exemplo, na instrução de multiplicação que é usada no assembly, que se chama mul, e esse mul está implícito o AX, ou seja, sempre a codificação do mul tem apenas um operando, ou seja, o mul vai ser mul de um registro qualquer, por exemplo, mul B, e isto quer dizer que o A vai ser igual a A vezes B, ok? É um registro, ou seja, é uma operação, o mul é uma operação que tem apenas um operando, porquê? Porque o registro AX já está implícito nessa operação. Depois iremos ver isso com mais calma para a frente. Depois temos outro que é o BX, é um registro de base e normalmente é utilizado para endereçar variáveis em memória, também vamos abordá-lo um pouco mais à frente, mas o que eu quero é que vocês olhem que ele é normalmente também constituído por um registro menos significativo e um registro mais significativo, da mesma forma que o AX. O BL é o registro menos significativo, de 0 a 7, ou seja, de 8 bits, e o BH de 8 a 15 será o registro com os bits mais significativos do registro BX, ok? Dentro do CX, exatamente a mesma coisa, mantém-se também um registro de 16 bits, o CH também é o registro de 8 bits com os bits mais significativos, este com os bits menos significativos, é também um registro acumulador e também está implícito em algumas instruções, como por exemplo a do contador. Sempre que nós fazemos um contador, que veremos isso com mais calma também para a frente, mas sempre que fazemos o contador, ele está implícito nessa instrução. O DX, exatamente da mesma forma, temos um registro com uns bits menos significativos e outro com uns bits mais significativos, ou seja, o DL para os menos e o DH para os mais. Como o próprio nome diz, DL, L de low, DH, H de high. É utilizado em algumas operações aritméticas, é um registro de dados e será utilizado em instruções de I/O. Depois chegamos aos registros que eles próprios são apenas de 16 bits e já não existe aquela decomposição como nós vimos nos anteriores, e estes registros
não serão tão utilizados no propósito das operações que vocês vão fazer, ou seja, de toda a codificação em assembly que vocês vão fazer, porque isto é utilizado mais para referenciar variáveis na pilha do sistema, e o BP será utilizado para referenciar os parâmetros e variáveis locais em subrotinas. Ainda iremos utilizar um pouco aqui o BP, se bem que a parte das subrotinas nós não vamos abordar aqui no âmbito desta cadeira, porque simplificámos um pouco o assembly para depois conseguirmos transitar para os sistemas embebidos, e então acabamos por dar muito da programação mais simples de assembly, para depois termos tempo então de passar para os sistemas embebidos. Mas na parte da assembly, tudo o que daremos serão instruções básicas, operações aritméticas básicas, e vamos falar um pouco das tabelas, estruturas de dados, pronto, que será um pouco mais complexo, mas nunca tão complexo como seria a arte das pilhas e subrotinas e rotinas dentro da assembly. Pronto, chama a atenção então para estes dois registros de endereçamento, que é o SP, o Stack Pointer, e o BP, que é o Base Pointer, e são registros de 16 bits, ou seja, não existe a divisão, não existe um BPL nem um BPH, por isso não confundam em relação aos anteriores, estes são apenas 16 bits. Depois, mais registros, os registros de indexação, ou seja, temos o SI e o DI. O SI é um registro de 16 bits, é de indexação por fonte, ou seja, o source index, e um de destino, ou seja, este é o de origem, este é o de destino, e são registros de indexação, ambos com 16 bits também. Todos estes registros, o SI e o DI, são utilizados para referenciar as variáveis em memória, bem como em algumas instruções específicas no tratamento de cadeias de caracteres. E estes vamos utilizá-los e vocês mais para a frente vão ver, até na ficha 3 já vão começar a trabalhar com eles. Ou pelo menos de saber como é que eles atuam em combinação com outros endereços. Mais registros especiais, a parte das flags, aqui é importante para começarem a ter uma noção que existe este registro de flags, a importância que isto terá, veremos com mais calma para a frente, principalmente este primeiro bit aqui, que é o de carry, que será o último transporte em operações aritméticas. Ou seja, um pequeno exemplo, existe um comando de operações, por exemplo, de soma, que é o add, em que vocês querem fazer, por exemplo, um add AX,BX, ou seja, o que é que isso significa? Significa, eu vou escrever aqui para vocês começarem a ter noção, mas vamos ver, por exemplo, se eu tivesse, pode ficar aqui, se eu tivesse um add AX,BX, o que é que isto significava? Significava que este vai ser o meu registro que eu vou guardar, onde eu vou guardar a informação, e este vai ser um operando que vai ser utilizado para esta soma aritmética. Ou seja, o resultado disto é igual, é exatamente igual, e isto vamos ver com mais calma, mas é para vocês começarem já a ter noção. Isto é exatamente igual a termos AX é igual a AX mais BX. Isto é o comando que utilizamos em assembly e isto é a forma como olhamos para este comando para identificar e para sabermos fazer os cálculos. Pronto. Existe outro comando que é dado pelo ADC, que é só para vocês começarem a ter noção, ou seja, se eu fizesse exatamente isto, BX, e o que é que isto significaria? Significaria, para vocês verem a diferença, significava que seria AX mais BX mais C. E este C é o registro que eu teria na minha flag, ou seja, é o bit que eu teria na minha flag. Se a minha carry tivesse a 0, isto seria exatamente um add AX,BX, porque o 0 não iria fazer interferência nenhuma. Se o meu carry tivesse a 1, então este bit a 1 já iria fazer diferença aqui neste resultado. Pronto. Isto para já não é importante, mas é para vocês perceberem a importância destes registros que têm aqui nas flags, principalmente este do carry, que eu, obviamente, como já disse, mais para a frente irei abordá-lo, mas por agora é para perceberem esta tal importância que existe. Ora bem, depois, deixem-me só retirar isto. Opa. Ok.
Depois temos um para paridade, temos um de auxílio ao carry. Este nunca vamos utilizar aqui no âmbito da cadeira, mas para vocês terem conhecimento. Temos outro, que é o de resultado igual a zero, ou seja, da última operação aritmética lógica. Temos o do sinal de um resultado de uma adição ou subtração, isto está identificado aqui. Temos o trap, que é utilizado para debugging de software, que também não iremos abordar. Temos o id interrupt, que não iremos abordar aqui em assembly, mas depois para a frente falaremos de interrupções no âmbito de sistemas embebidos. Temos o de direção, que também não iremos abordar, e o de overflow, que é referência à existência de transbordo, aquela parte que vocês já trabalharam um pouco anteriormente, sem ter noção de como vai ser utilizada para a frente, mas está aqui um bit que indica se houve overflow ou não de algum tipo de operação que vocês tenham feito. Continuando, como disse, isto é tudo para vocês começarem a ouvir os nomes de todos os registros. É óbvio que eu não estou à espera que vocês no final da aula me saibam identificar todos os registros, mas é como eu disse, vão revendo os slides, olhem para os registros que existem, porque vamos precisar deles depois para a frente. É óbvio que os mais utilizados vão ser os primeiros que eu falei, o AX, o BX, o CX e o DX, mas todos os outros vão ter a sua importância à medida que formos desenvolvendo mais programas. Existe outro muito especial também, que é o registro apontador de instrução, que é o Instruction Pointer. É um registro também ele de 16 bits, e contém sempre o endereço da próxima instrução a ser executada. Ou seja, vocês na vossa ficha 3, para os da manhã, os alunos da manhã, de quarta ou de quinta, já vão resolver a ficha, e um dos primeiros exercícios diz exatamente isso, que é para vocês calcularem o endereço em memória da próxima instrução a ser executada. E a próxima instrução a ser executada é dada sempre por este endereço. Como é que se calcula? Já lá vamos mais para a frente. Mas quero que vocês saibam que este é o ponteiro para a próxima instrução a ser executada. Este instruction pointer contém o endereço da próxima instrução a ser executada, e isto vai nos dar o ponteiro para a próxima instrução a ser executada. Ou seja, é através disto que vocês calculam o tal endereço em memória da próxima instrução a ser executada. Continuando então, este instruction pointer tem 16 bits, e contém exatamente como eu disse, então, o endereço da próxima instrução a ser executada. Depois entramos em mais uma quantidade de diferentes registros, que são os registros de segmentos. Também eles têm a sua importância, também vamos ver qual é a importância deles, e existem aqui no 8086, que é o que nós vamos abordar, existem 4 registros de segmentos, e todos eles também são de 16 bits. Então, como eu falei, existe o CS, que é o Code Segment, é um segmento de código que vai armazenar as instruções do programa. Ou seja, o CS .ip é o ponteiro para a próxima instrução a ser executada. Depois temos o DS, que é o segmento de dados, ou seja, o Data Segment, que armazena os resultados relativos a variáveis. Ou seja, ele pode ser indicado desta forma que vocês veem, DS e o deslocamento dele. Já vamos olhar para ver de que forma é que nós avaliamos quando temos alguma coisa deste estilo, DS algo ou o CS ip, como é que nós através disso calculamos alguma coisa, isso já vamos ver mais para a frente. Depois temos o SS, o Stack Segment, que é o segmento de pilha, ou seja, dá o suporte à programação estruturada, ou seja, ele está implícito em subprogramas, passagem de parâmetros, é dado desta forma também, SS e temos o deslocamento, já olhamos para isto também, mas o Stack Segment será um registro que nós não vamos abordar com muito detalhe. Porquê? Porque não vamos estar a olhar para a parte das rotinas, nem na passagem de parâmetros que é necessária, quando fazemos os saltos, ou seja, dentro dos ciclos fors e ifs, isto processa-se diferente, o assembly processa-se diferente do que aquilo que nós estamos habituados, ou seja, o C, como é uma coisa de alto nível, quando temos um ciclo for, só olhamos para aquilo e sabemos de que forma é que ele se comporta. Dentro do assembly temos de saber mesmo ao detalhe como é que nós queremos que as instruções saltem de umas para as outras para efetuar então esse ciclo, ou seja, vocês saltam de instrução em instrução até chegar a uma parte final dessa instrução. Para quê? Para nos dizer assim agora jump para o início
do programa para ele voltar e continuar a fazer o ciclo. Pronto, como eu disse, não vamos abordar isso, mas às vezes é importante que vocês saibam mais ou menos qual é o funcionamento, ou tenham noção do funcionamento. Depois temos o ES, que é um extra segment, é um segmento extra, iremos olhar para ele também, vocês na ficha vão olhar para ele, é um segmento auxiliar e vai ser utilizado, por exemplo, na manipulação de algumas cadeias de caracteres, ou forçar, é um segmento que vocês podem utilizar para um segment override, já vamos ver mais à frente, de que forma é que nós conseguimos forçar o endereçamento em memória de um dado registro. Ora bem, olhando então e começando, só para termos noção de todos estes registros, ou melhor, todos estes registros, segmentos indiretos e tudo mais, de que forma é que eles se comportam depois, ou de que forma é que nós conseguimos olhar para eles aqui em análise. Ou seja, eu tenho um segmento que terá um determinado deslocamento, ou terá um determinado offset, ou um displacement, podem chamar da maneira que vocês quiserem. Ou seja, vamos olhar para este segmento que nós teríamos, este registro de segmento, que teria este valor de 1000, de que forma é que ele era organizado numa estrutura em memória. Ou seja, sabemos então que o nosso registro de segmento teria este valor de 1000, e de que forma é que nós conseguimos dizer, olha, o início dele no endereçamento em memória é em determinado sítio e o final é no outro determinado sítio. Então, como vocês veem aqui de lado, o endereço físico pode ser determinado da seguinte forma: o segmento vezes em decimal 16, ou seja, este é o nosso registro de segmento e multiplicamos por 16. 16 em decimal corresponde a quanto em hexadecimal? Pergunta. 16 decimal corresponde a quanto em hexadecimal? 10. 1.0. Ou 10, exatamente, em 10. Ou seja, isto será a mesma coisa que nós multiplicarmos o nosso registro de segmento por 10, não é? Já que estamos a olhar, isto está tudo em hexadecimal sempre, e isto é a mesma coisa que nós fazermos segmento vezes 10H, que significa que está em hexadecimal. Ou seja, no fundo é adicionar um 0 no final, correto? Nós multiplicarmos isto por 10 é adicionar um 10 no final. Ou seja, este será o nosso starting address, ou seja, o nosso início de endereçamento em memória, que é o nosso registro de segmento multiplicado por 10, indica-nos o início. Qual será o final? É nós olharmos para este registro de segmento e somarmos pelo máximo de bits que nós poderíamos aqui, ou seja, qual é o máximo que nós conseguiríamos ter aqui? F, correto? Ou seja, se somássemos, então, se o nosso deslocamento fosse o máximo, F, nós somaríamos então o nosso 10000, que era este início de endereçamento, ao F, ou seja, estes 4 Fs que vocês veem aqui, se somássemos a isto daria-nos então a nossa estrutura em memória deste registro de segmento, ou seja, o início seria neste endereçamento que vocês veem aqui e o final seria neste endereço que vocês veem aqui. Isto para vos dizer qual é o mínimo e o máximo. Agora, se eu vos dissesse que o offset seria diferente, vamos imaginar este exemplo que eu tenho aqui, vamos considerar, olhando apenas para já para este registro que vocês veem aqui, ou seja, este registro seria o que eu vos daria, eu dava-vos este 2000, 2.1F00 e diria-vos assim, por exemplo, que isto já é ao encontro da vossa ficha 3, perguntava-vos assim, qual era o endereço em memória deste registro aqui. Como é que vocês calculam isso? Calculam primeiro o endereço efetivo, ok? E o endereço efetivo é calculado de que forma? É pelo nosso registro de segmento, este registro de segmento aqui, que vocês têm, ou seja, se vocês identificarem aqui, isto é o registro de segmento, isto é o nosso offset, ok? Vocês pegam no registro de segmento, multiplicam por 10 em hexadecimal, ou seja, adicionam o tal zero que eu disse, e isto, o 20.000, dá-vos o vosso endereço efetivo. E depois disso, somam então o vosso offset, ao vosso endereço efetivo, e assim calculam o vosso endereço em memória. Ok? E isto basicamente será de que forma é que vocês calculam isto na vossa ficha 3. Será muito na base deste tipo de operações. Eu vou-vos perguntar os endereços efetivos e os endereços em memória
para determinados registros, ok? Com valores, e vocês têm que fazer este tipo de cálculos. É óbvio que isto é implícito, ou seja, isto é direto, o que eu vos dei é direto. Existem operações que são indiretas, e eu já vos vou demonstrar de que forma, ou seja, existem endereçamentos em memória que são indiretos. Este é direto, ou seja, eu dou-vos aqui o vosso registro de segmento e dou-vos o vosso offset, e vocês diretamente calculam logo o endereço efetivo através de multiplicação por 10H, que será sempre assim, vocês calculam o vosso endereço efetivo, ou seja, vocês vão sempre ao vosso registro de segmento, multiplicam por 10 e dá-vos o vosso endereço efetivo, e para vocês calcularem o endereço em memória, é sempre somar o vosso endereço efetivo ao offset que eu dou, ou seja, que é o 2 pontos alguma coisa, e esse é o nosso offset. Pronto, e é desta forma que vocês calculam os endereços efetivos e os endereços em memória. Quero que isto fique bem esclarecido para vocês, porque isto será a base da vossa ficha 3, e isto é a base de como nós pegamos num determinado registro e vamos saber qual é o endereço em memória dele numa determinada stack, ok? E isto é importante que vocês saibam. Óbvio, como é importante que vocês olhem para um registro de segmentos e saibam, obviamente, calcular o início e o final dos endereçamentos deles. De que forma? Exatamente da forma que eu vos mostrei aqui, ou seja, se nós tivermos este 2000, que é o registro de segmentos, multiplicamos por 10, dá-nos o nosso endereçamento de início. Se somarmos ao máximo, que seriam 4 Fs aqui, daria-nos então o nosso endereçamento final. Pronto, e isto para qualquer registro de segmentos que eu vos dê, é assim que se faz, ok? Continuando. Olhando então para mais exemplos, e neste caso existe aqui uma sobreposição dos segmentos, que não é importante, aqui o importante é de que forma é que nós fazemos então o cálculo. Se tivermos um determinado início, por exemplo, neste nosso segmento extra, ou seja, no ES, naquele registro que eu vos falei há pouco, este seria o nosso início. De que forma é que nós, ou seja, o início do endereçamento, mas o registro de segmento é dado por isto, 52B9. O início sabemos que multiplicamos por 10, ou seja, adicionamos um zero no final. O final dele é adicionar os 4 Fs, como tínhamos falado, e assim calculamos o final. Olhamos para a stack e sabemos logo colocar em que sítio é que colocamos o extra segment numa determinada stack de memória. Ou seja, saberíamos então aqui o início e saberíamos então o final do nosso endereçamento. E através disso é que nós sabemos então que existe sobreposição. Se nós dissermos que existe aqui outro registro, que é o SS, que é o stack segment, que é dado por este 5D27, como é que nós calculamos o início? Multiplicamos por 10, como é que calculamos o final? Somamos os 4 Fs, que é o máximo, olhando para os bits todos que temos aqui, é o máximo que conseguimos, e aqui vamos calcular o final. E depois disso conseguimos identificar em que sítio é que está então na stack o nosso segmento de stack aqui na nossa pilha. E vemos que existe então a tal sobreposição. Se eu vos desse, por exemplo, colocasse aqui, vamos imaginar que era uma pergunta de exame, eu pegava nisto tudo azul, sem nada marcado aqui, e colocava aqui uns quantos endereços em determinados sítios e outros para vos confundir, e dizia-vos, olhem, quero que vocês organizem estes 4 ou 10 ou 20 ou o que fosse registros na nossa memória, e digo-vos que o code segment tem um determinado valor, o data segment outro e por aí fora, e agora quero que vocês identifiquem em que local é que eles se situavam na memória. Pronto, vocês já saberiam calcular isso, não é? Vocês vinham, calculavam o início e o final e saberiam que o início seria aqui, por exemplo, do code segment, e o final seria aqui, e vocês vinham aqui dentro e colocavam então o code segment. Está percebido esta parte, correto? Sim, senhor. Ok, ótimo. Ainda bem, porque eu não quero que vocês vão ficando com este tipo de dúvidas, principalmente aqui, porque isto vai ser a base de tudo o que vocês vão fazer depois para a frente em Assembly, ok? Então eu preciso mesmo, se houver algum tipo de dúvida, perguntem, a gente volta atrás, explica alguma coisa, mas quero que isto fique bem esclarecido para todos, está bem? Continuando. Novamente, o mesmo exemplo, e como viram eu gosto de bater aqui sobre isto, por isso possivelmente vou gostar de abordar isto mais à frente ou noutros propósitos, ok? Era exatamente desta forma se nós quiséssemos fazer o endereçamento dos segmentos, em que eu vos dava então aqui os vossos registros dos segmentos, eu diria-vos um determinado registro para o data segment e vocês então já vinham aqui e identificavam em que sítio é que ele estava na memória.
O ciclo de um processador, se não sabem, deviam saber, é dado pelo Fetch, Decode e Execute. Não que seja muito importante, mas é para vocês começarem a perceber também de que forma interna é que isto se processa. E eu digo de forma interna porque nós estamos habituados e vamos estar habituados a seguir. Neste momento andamos a trabalhar muito com bits e por aí fora. Eu quero que vocês saibam o peso que isso tem dentro, obviamente, da nossa máquina com que nós estamos a trabalhar. Porque a máquina com que nós estamos a trabalhar, seja o microprocessador, seja o que for, só trabalha mesmo com uns e com zeros. E nós, quando fazemos uma programaçãozinha, por exemplo, em C, é uma maravilha, porque aquilo está num nível bastante alto e não conhecemos sequer como é que isto funciona. Em Assembly, já começamos a perceber um pouco mais, mas não percebemos como é que internamente mesmo assim isto funciona. Ou seja, nós fazemos a programação em Assembly, que vocês vão começar a fazer mais para a frente, mas tudo isso corresponde a uns e zeros, não é? Por isso é que existe o tal Assembler que eu vos falei na aula passada, que é para quê? Para, no fundo, traduzir estes programas que nós fazemos em Assembly para a linguagem máquina de uns e de zeros. E essa linguagem máquina é aquilo que, se nós olhássemos e conseguíssemos olhar para aqueles buzzes todos que temos dentro do computador, é isso que passa lá, não é? Uns e zeros. E se eu puser uma quantidade de uns e de zeros, se depois for olhar para esses uns e zeros, isso vai me indicar um determinado número de bits, vai-me identificar uma instrução, ou seja, vamos imaginar o 10101011 corresponderia, por exemplo, a uma soma, e depois para a frente desses bits já iriam saber o que é que isso identifica, que era tipo, por exemplo, o operando AX, o operando BX, e vocês assim é que compõem a operação, não é? Que no fundo é o que o assembler faz, só que é o contrário. Vocês programam e ele olha para isso tudo, agora eu vou transmitir isto em uns e zeros, a informação toda, e passo para dentro da minha máquina. Pronto. Dentro do processador existem este ciclo que é denominado pelo Fetch, Decode e Execute, em que no fundo, e muito rapidamente, nós temos aqui o nosso Instruction Pointer, que é o ponteiro, ou indica-nos a instrução, a próxima instrução a ser executada, e nós conseguimos olhar para isso. Por exemplo, se formos a um fetch, vamos buscar a posição que está em memória da próxima instrução a ser executada, ou seja, será o 1001. Depois temos o nosso Instruction Register, que vai identificar qual é a operação que nós queremos utilizar e os registros que nós queremos identificar, ou seja, identificamos esses registros pelo decode e depois passamos para a parte de execute, ou seja, em que identificamos todos os registros e a operação que vamos utilizar. Isto, eu continuo a dizer, em uns e zeros, nós identificamos os registros, identificamos a operação que vamos utilizar, e depois na execução, obviamente ao fim de identificar os registros, vamos colocar na nossa ALU, vamos por exemplo imaginar que isto era uma soma, vamos buscar um determinado registro que colocamos aqui, vamos buscar outro determinado registro que colocamos aqui, efetuamos a soma e sabemos em que sítio é que o queremos colocar, ou seja, na base da nossa stack. Pronto, e isto é muito rapidamente de que forma é que funciona o ciclo do processador. Em jeito de comparação, como eu vos disse, mas isto iremos abordar obviamente mais à frente, porque terá muito mais importância mais à frente em sistemas embebidos, mas em jeito de comparação deixei aqui pelo menos para identificar quais são as propriedades mais fáceis de identificar nos dois modelos de arquitetura, ou seja, no de Harvard e no de von Neumann. Enquanto aqui que no von Neumann, as instruções de dados são apenas, as instruções e os dados vêm apenas de uma única memória, ou seja, temos uma única memória que contém todas estas operações. O contrário, vê-se em Harvard, que é, nós já vamos ter dois tipos de memórias diferentes, ou seja, uma para instruções e outra para dados, que são separadas. Ou seja, vocês conseguem ver ou identificar logo vantagens em ter uma arquitetura de Harvard. As coisas vão se processar muito mais rápido, ou seja, vai aumentar a rapidez com que passamos as informações ou que lemos os dados, e os buzzes são diferentes, ou podem ser diferentes. O número de bits que nós identificamos, por exemplo, para a parte de dados e de programa, por exemplo, aqui olhamos para um que tem 14 bits na parte de programa e 8 bits nos dados, enquanto que aqui
como só temos uma única memória para estes dois tipos de instruções, ou seja, tanto dos programas e dos dados, e estamos limitados em termos depois dos buses de endereços, ok? E não podem ser feitos em simultâneo, ou seja, enquanto que este pode estar a fazer a parte dos dados e pode estar a fazer a parte dos programas, aqui não, e só temos uma única memória que trata disso. Pronto. Como eu disse, isto é para vermos rapidamente as diferenças entre eles, mais para a frente, quando entrarmos nos sistemas embebidos, vamos olhar para isto com mais detalhe. Ora bem, chegamos aqui, pelo menos a uma primeira parte dos comandos, digamos, em assembly. A primeira instrução, ou a mais comum, a que vai ser mais utilizada por vocês, pelo menos nesta primeira parte, será esta instrução que vem aqui do move. Já lá vamos. Normalmente, em assembly, nós temos identificado desta forma, como vocês veem aqui em baixo, ou seja, temos a operação, temos o nosso destino e temos a nossa origem, que é este operando aqui. Cada operação é representada por uma mnemónica, ou seja, aqui neste move acaba por ser, o que ele diz é um move, já vamos ver o que é, acaba por ser um copy, mas já vamos ver o que é. E os operandos são representados por identificadores, ou seja, temos os nossos identificadores que estão aqui nos operandos. Então, como eu disse, o move será uma mnemónica que representa a operação cópia. O AX vai ser um registro interno do CPU de destino e o BX será um registro interno do CPU origem. Como vocês veem, já estamos a utilizar aqui dois registros que são daqueles primeiros que nós falamos. Tínhamos o AX, o BX, o CX e o DX. E já temos aqui dois que vamos trabalhar, que serão o AX e o BX, que são internos ao CPU e convém que usemos estes registros internos para que o CPU os consiga identificar quando fizer aquela tal quando passar pelo assembler, ele identificar, ok, eu tenho este registro interno, eu consigo identificá-lo, por isso é o AX. Enquanto que se colocássemos aqui um Y ou o que fosse, ele, quando passasse pelo assembler, não iria conseguir identificar este registro e não saberia de que é que se tratava, ok? Pronto, no fundo, o que é que esta instrução faz, este move AX-BX? O que ela vai fazer é, vai copiar o conteúdo do registro BX para o registro AX, ok? Bastante simples. Se eu vos dissesse, por exemplo, vamos imaginar, deixem-me pôr aqui uma escrita, e muito disto é o que nós vamos fazer, é sempre uma comparação de C para assembly, e vamos imaginar que eu vos dizia, olha, x igual a 32, isto em C, em que eu vos dizia que este x era um registro de 8 bits. De que forma é que nós faríamos isto em assembly, aqui? Alguém tem alguma ideia? Um x igual a 32, bastante simples. Sabemos de que forma é que nós podemos copiar os valores aqui em assembly, e a forma fácil de fazer isto, né, seria com um move, e podíamos fazer o x,32, mas depois, de forma a nós termos, isto para fazermos aqui passo a passo, depois existem formas mais rápidas, mas de forma a nós termos isto interno, não é, no fundo, quem é que falou e quem é que ia dizer o quê há bocado? Diga sem medo. No fundo vai ser mais ou menos a mesma coisa. Fui eu, setor. Então vá, força, diga outra vez, de que forma é que ia dizer? Move AX. Ok, AX, eu estou a escrever, não estou a dizer se está correto ou não, estou a escrever. Sim. Só, diga. Move AX, vírgula X, ok. E seria assim, é isso? Sim. Pronto. Alguém identifica aqui algum problema nisto? Qual seria o problema? O problema é que eu vos disse que este registro X era um de 8 bits, não é? E como é que nós sabemos como nós sabemos, o nosso registro AX é igual, como nós vimos, tinha um AH e um AL. Sim. Ou seja, o AL tem os 8 bits menos significativos e o AH os 8 bits mais significativos. E como eu disse que o X tinha apenas 8 bits, nós temos que identificar isto logo direto para um registro de 8 bits e será sempre o menos significativo. Ou seja, a forma correta de termos isto seria assim, ok? Porquê? Porque estamos a falar de um registro de 8 bits. Se eu vos dissesse, olhem não, o X tem 16 bits
Ok, se tem 16 bits, então já é a combinação destes dois, que é o AX, e aí sim passaria assim a move AX,X, ok? Tá, também estou. Espero que tenham percebido isto, porque isto eventualmente é logo, acho que deve ser alguma coisa deste estilo, um dos primeiros exercícios também, ou um dos exercícios que vão fazer nas vossas fichas de assembly. Pronto. Continuando. Temos então a codificação máquina, isto é muito aquilo que eu vos tenho estado a dizer, ou seja, existe uma codificação binária das instruções com base em operação mais operandos, e é dado pelo um opcode, ou seja, se olharmos aqui rapidamente para baixo, esta instrução que temos aqui, o move AX,CX, ou seja, isto quer dizer que vamos copiar o que está no CX para o AX, mas de que forma é que nós identificávamos ou de que forma é que nós colocaríamos isto em máquina? Vocês não precisam de saber isso no âmbito da disciplina, como é óbvio, mas é para que vocês tenham noção. Existe este endereço aqui, este registro, o 89H, que codifica a operação move, e o C1H codifica os operandos AX,CX. Ou seja, se eu colocasse 89C1, se eu fosse identificar isto bit a bit, no fundo, o que eu depois tinha que identificar era, se eu fosse fazer a correspondência, ele iria me identificar, olha, estes bits todos correspondem à operação move AX,CX. Pronto. E é aquilo que eu estava a dizer, que é, se efetuarmos uma codificação em linguagem assembly, esta tem de ser traduzida para código máquina. E então esse compilador chama-se assembler, no fundo. De acordo com o tipo de instrução, a sua codificação pode, obviamente, ocupar vários bytes. Existem instruções, por exemplo, o move aqui ocupa-nos estes bits que nós vemos aqui. Existe outro tipo de instruções que podem ocupar muitos mais bits, ou outro tipo de instruções que precisem de utilizar mais operandos e com isso ocupam mais bytes, ok? Continuação. Então, se olharmos às instruções, como eu estava a acabar de dizer, muitas das instruções têm diferentes operandos, ou seja, a instrução move obriga a ter dois operandos, ou seja, ela copia o conteúdo do CX para AX, ou seja, é exatamente AX igual a CX, é o que corresponde a esta operação. E precisa destes dois operandos. Existem outras instruções que precisam apenas de um operando, que é no caso do INC AX. O que é que isto quer dizer INC? É de incrementação, ou seja, ele vai incrementar o conteúdo da AX. Ou seja, isto seria exatamente igual a AX igual a AX mais 1. Existe outro tipo de operando, outro tipo de instruções que nem precisa de operando nenhum. Ou seja, isto é um CBW. Atenção, eu não estou à espera que vocês vão sabendo já estas instruções todas, chama a atenção do move, que é uma que vocês vão começando a trabalhar, mas depois nas práticas, ou práticas / teórico-práticas, à medida que vamos trabalhando com mais exercícios, vamos chamando a atenção para instruções novas, ou mesmo aqui na teórica eu também vos vou mostrar mais instruções novas e com mais detalhe. Não estou à espera que vocês fiquem a saber todas. Algumas são fáceis e, como nós dizemos sempre, existem mnemónicas por trás disto. INC, incrementação, CBW, convert byte to word. Ou seja, o que ela vai fazer é, esta instrução já tem o tal registro AX, ou no caso AL, porque estamos a falar de um byte para Word, ou seja, de 8 bits para 16 bits, e se é de 8 bits, então utilizamos o registro AL. Mas esta instrução já é uma instrução que tem implícito o AX aqui dentro, ou AX, ou AL, ou por aí fora. Se fosse de Word para Double Word, já seria de AX para DX. Mas isso depois vamos com mais calma para a frente. Mas aqui, esta instrução tem implícito então o tal registro A aqui dentro, ok? Ela vai converter o byte AL, porque é de byte para Word, ela converte o byte AL para Word AX. E isto, no caso, é de nós querermos às vezes, olha, eu quero, antes de efetuar uma determinada operação, eu dava-me jeito, porque a operação vai ser de 16 bits, por exemplo, e eu preciso de converter meu registro que só tem 8 bits neste momento, eu gostava de o converter para 16 bits, para que depois possa fazer uma determinada operação. Pronto, e às vezes utilizam-se estes convert byte to word por causa disso mesmo. Ora bem, e então aqui chegamos, pelo menos a uma parte inicial,
vocês já vão perceber porquê, mas da vossa próxima ficha 3. Não é tão direta, ou melhor, isto é uma forma indireta de vos mostrar aquilo que vocês vão fazer na vossa próxima ficha. Se bem que eu vos vou dando exemplos concretos daquilo que vocês vão fazer na próxima ficha. A única diferença é, nós aqui vamos trabalhar com os moves sempre, para vocês começarem a perceber de que forma é que isto é processado internamente, ou seja, se eu vir aqui um move AX, BX, eu sei que tenho de ir ao conteúdo do BX, em termos de endereçamento em memória, buscar o que está dentro da célula e passar então para este meu registro AX. Pronto. E o que nós vamos olhar para a ficha 3 no início, nas vossas próximas teórico-práticas, é de que forma é que vocês vão buscar então esse tal conteúdo. Um pouco à semelhança daquilo que já vimos para trás do registro de segmentos, multiplicando por 10 para calcular o endereço em memória, ou melhor, o endereço efetivo, e depois somando o offset para calcular o endereço em memória. Vai ser um pouco semelhante a isso. A diferença é que na ficha vocês não vão ter estes moves associados, vão ter logo só este registro assim, para ver de que forma é que fazem isso. Aqui eu coloco-vos já um pouco para vocês verem de que forma é que isto é associado em termos de programação. Mas pronto, continuando. Temos os endereços por registro. Este tipo de endereçamento acontece quando os operandos das instruções são registros do CPU, como vocês veem aqui. Depois temos a utilização de registros de segmentos neste tipo de operações. Ou seja, o que eu vos quero mostrar aqui é de que forma é que vocês não podem fazer determinado tipo de operações. O registro de segmento, o code segment, o CS, nunca pode ser utilizado como um operando de destino. Ou seja, a instrução move CS,x é totalmente incorreta. Este nunca pode ser utilizado como um registro de destino, ou seja, um operando de destino. Lembrem-se sempre disso, ok? Depois, outra das regras é apenas um dos operandos pode ser um registro de segmento, ou seja, se vocês utilizarem dentro da instrução move 2 registros de segmentos, no caso o DS e o CS, isso não pode ser feito e é uma instrução incorreta. Uma forma de darem a volta a isso, por exemplo aqui, como eu digo, para se quisessem copiar o valor de CS para DS, a sequência seria move AX,CS, ou seja, o que está do code segment passam para o AX e depois sim fazem um move DS,AX, ou seja, vão buscar o que colocaram no AX para passar para o DS. E aqui estão a utilizar, primeiro, não utilizam o CS em nenhum dos momentos como um operando de destino e depois nunca utilizam na instrução de move 2 operandos de segmentos, 2 registros de segmentos nos operandos, ok? Pronto, isto são algumas regras que eu quero chamar-vos a atenção, identificando estas tais restrições que são consideradas muitas vezes. Depois, temos vários tipos de endereçamentos. Temos por exemplo, que é conhecido como endereçamento imediato. Esqueçam tudo o que está aqui, da parte do CSIP, isto é apenas um exemplo para vos identificar, mas já lá vamos com mais calma. Mas olhem só para esta parte do move CX,3064H, ou seja, isto é um endereçamento imediato, porque nós temos aqui então o nosso operando, não é, no fundo, e nós olhamos isto, é imediato, ou seja, este valor não é nenhum endereço para memória, ou seja, este valor nós copiamos diretamente para o CX. Se isto tivesse entre parênteses, já seria um endereço em memória, e aí sim já teríamos que olhar para isto de forma diferente, que já vemos mais à frente, que será um endereçamento indireto, já tem que envolver mais alguma coisa. Neste caso, é imediato, ou seja, o que nós fazemos é copiamos então este valor 3064, que é direto para dentro do nosso registro CX, e o nosso registro CX fica então com este valor dentro da sua célula, ou seja, o 3064, 64 os bits menos significativos, ou seja, o byte menos significativo, e 30 o byte mais significativo, e é assim que colocamos, por exemplo, aqui nesta stack que nós vemos aqui. Aqui esta parte que eu vos estou a mostrar era se o IP contivesse este registro, MM, e o CS contivesse este registro, NN, seria, se eu vos perguntasse de que forma é que vocês calculam, por exemplo, eu queria saber o endereço em memória da próxima instrução a ser executada, e de que forma é que vocês fariam isso, então vocês vão ao vosso registro de segmento, que é o CS, não é? No fundo o que vocês teriam, se eu vos perguntasse, olha, qual é o endereço da próxima
o endereço em memória da próxima instrução a ser executada. Vocês sabiam que era dado por isto que aqui vocês veem, por esta instrução, CS IP. E como é que se calcula agora isto em termos de endereçamento em memória? Vocês vão então ao vosso registro de segmento, multiplicam por 10, que no fundo foi o que foi feito aqui. É óbvio que isto com letras fica mais difícil, mas imaginem isto em números, não é? Vocês multiplicam por 10, depois somam, isto no fundo seria o vosso endereço efetivo, mas vocês querem o endereço em memória, depois somam então o vosso offset, que no caso é o IP, não é? Somam o MMM, daria este resultado, e este resultado, se vocês identificassem numa stack em memória, era o vosso endereço em memória da próxima instrução a ser executada, e a vossa próxima instrução a ser executada estaria aqui dentro, corresponderia a um B9H, ok? Pronto, mas o que eu queria chamar a atenção era para o endereçamento imediato. E o endereçamento imediato é dado desta forma assim, ou seja, se vocês não virem aqui nenhuma restrição, nenhum parênteses que vos diz que é uma memória, ou seja, que vocês teriam que ir à memória buscar alguma coisa, ou seja, se ele é imediato, então vocês pegam neste valor e copiam diretamente para dentro do CX. Como é que acontece, por exemplo, num endereçamento direto? Como eu estava a falar há pouco, no endereçamento direto, este tipo de endereçamento vai acontecer quando a instrução fornece o endereço em memória do operando, ok? Aqui vocês já veem, isto é um endereço em memória do operando. Não é o operando diretamente, mas é o endereço em memória dele. E de que forma é que nós fazemos isto? Pronto. Existem algumas instruções, na maioria delas, o DS, que nós temos que utilizar, que é o segmento de dados. Nós temos que ir ao nosso segmento de dados, buscar então um tal valor que nós queremos colocar. Se nós olhássemos então para isto, este 001FH, no fundo, o que vocês vão ter que fazer na vossa próxima ficha, eu vou-vos dizer só isto aqui e vou-vos dizer assim, olhem, calculem o endereço efetivo e calculem o endereço em memória disto. De que forma é que vocês calculam o endereço efetivo disto? Já sabem, seria multiplicando o vosso segmento de dados por 10. Qual é o segmento de dados por defeito que está implícito aqui nos endereços em memória? É sempre o segmento de dados. Ou seja, se eu vos der apenas só isto, vocês sabem, deixem-me ir buscar aqui só pode ser o texto de dados. Se eu vos der um endereço qualquer em memória, agora pode ser isto assim, 4, se eu vos der isto, vocês sabem por defeito o registro de segmento que está aqui implícito é sempre o DS. Ou seja, se eu não vos dou mais nada e se vos digo assim, olhem, com este endereço aqui, eu quero que tu me digas qual é o endereço em memória deste operando aqui. Vocês rapidamente sabem que isto vai corresponder exatamente a isto. Ok? É exatamente. Porquê? Porque é por defeito o registro de segmento de dados é o que vai estar implícito aqui. Já vamos ver mais à frente, existe uma quantidade de outros registros que são utilizados, por exemplo, o BX, o DI, o SI, por aí fora, que têm por base sempre o registro de segmento de dados, e no caso, nesta situação, também está sempre implícita o registro de segmento de dados. E vocês precisam sempre fazer esta operação. Para vocês irem ao segmento, ou para calcularem o endereço em memória disto, o que vocês têm de fazer é sempre o que nós já falamos, que é isto dá-vos o vosso endereço efetivo e o DS vezes 10H mais o vosso offset, no caso, que é o quê? Vai ser o nosso 00F2H, vai-vos dar o vosso endereço em memória. Ok? E isto vai acontecer muitas vezes, eu pedir-vos, dar-vos, no caso nem é uma instrução, mas dou-vos só estes endereços aqui, ou estes operandos aqui, e digo-vos para calcular o endereço em memória ou o endereço efetivo. E não vos digo mais nada, só vos dou isto assim. E vocês já sabem que aqui está implícito sempre o segmento de dados, e vocês já sabem que para calcular o endereço efetivo é com base no registro de segmento, multiplicando por 10H, ou por 16 decimal, e para calcular o endereço em memória é sempre o nosso endereço efetivo
mais o nosso offset, que no caso é dado por o valor que eu vos dei aqui. Ok? E é assim que vocês calculam isto. Há algum tipo de dúvida aqui? Como vocês veem, é exatamente o que vocês vieram fazer aqui, é exatamente isso. Ou seja, temos o nosso 001FH e o que nós fazemos é, vamos ao DS, 2.001FH e conseguimos ir ao segmento de dados buscar o que é que está dentro do tal endereço em memória que nós calculamos e aí sim passamos então para os bits menos significativos ou para o byte menos significativo do nosso registro AX, que corresponde ao AL, o valor que tínhamos dentro do segmento de dados. Ok? Há alguma dúvida aqui? Ok. Pronto, à medida que vocês forem fazendo isto nas fichas, também vai começando a ficar mais perceptível. Eu quero é que vocês já levem uma ideia boa em relação a isso e já vos dou mais exemplos disto. Nos endereçamentos indiretos, existem muitas formas de representar e este endereçamento acontece quando o endereço do operando é obtido da seguinte forma. Temos o nosso registro base e é dado por, depois, 2 pontos, VX ou BP. Ou seja, o nosso registro base mais deslocamento, por exemplo, quando temos isto representado desta forma, pode ser representado exatamente desta forma. E qual é a diferença entre eles? Não é nenhuma, ou seja, isto aqui dentro, BX mais dispel, vai ser igual a esta representação assim, ou seja, eu tenho de somar o que tenho aqui com o que tenho aqui, ou seja, tenho de somar o que tenho aqui com o que tenho aqui. Este tipo de exemplos já vamos ver mais para a frente, mas isto é só para vocês verem várias formas de representar, ou seja, se eu tivesse uma coisa, dizia-vos, olha, o BX tem um valor de, sei lá, 0,1, o dispel tem um valor de 0,2, eu ter isto aqui assim seria 0,1 mais 0,2 e eu ter isto assim seria exatamente a mesma coisa, 0,1 mais 0,2, ou esta forma de representação corresponderia exatamente a mesma coisa, que seria 0,2 mais 0,1, no caso trocamos este. Seria exatamente a mesma coisa. E isso vocês vão ver nas vossas fichas, várias formas de representar, umas corretas, outras incorretas, e depois saberemos identificar quais é que são as incorretas, mas aqui, exatamente a mesma coisa, em que utilizamos aqui os registros de indexação, ou seja, temos mais uma forma de representar, o registro de indexação mais o deslocamento é dado da seguinte forma, ou seja, SI mais dispel, DI mais dispel, ou uma quantidade de formas como nós vimos aqui em cima, e assim consecutivamente, até chegarmos a uma parte que será a máxima, no fundo, em que temos um registro de base, mais uma indexação, mais um deslocamento, em que ele é representado desta forma assim, ok? E isto o que quero dizer é que vocês somam estes 3 registros que aqui estão, ok? Se eu vos desse, isto para vocês terem noção, se eu vos identificasse e dizia-vos assim, olha, vocês vão ter o BX será igual, por exemplo, a 120EH. Vamos ver aqui outro, o SI é igual a, por exemplo, a 000H. Todos estes valores não são ao acaso, ok? Depois temos aqui o DISP, pode ser, pronto, aqui pode ser um ao acaso e este pode ser 0100H, por exemplo, ou não, pode ser aqui um estratégico. 32, ok? Vamos olhar agora aqui para um exemplo, que seria, vamos pôr aqui, se eu vos desse isto assim, agora pode ser assim, DX mais SI mais DISP. Vamos imaginar que eu vos dava isto assim, e dizia-vos agora assim, isto é um exercício da vossa ficha 3, um bocadinho indireto, mas muito parecido, ok? E eu dizia-vos assim, isto tanto poderia estar assim representado, como poderia estar assim, como nós já vimos. E agora eu ia buscar, eu não sei se isto me permite fazer aqui copy-paste, acho que sim, vou assumir que sim. Ok.
isto poderia estar representado assim, ok? Só que nós, no âmbito da resolução dos exercícios, o que eu quero focar naquela ficha é que vocês saibam calcular os endereçamentos em memória, o endereço em memória deste operando que eu vos coloco aqui, ok? Pronto, e por isso é que eu só estava a chamar a atenção para isto, mas isto está sempre relacionado com as operações. Mas pronto, vamos olhar então para isto, e eu dizia-vos assim, calculem o endereço em memória disto, do que ali está. Como é que vocês fariam isto? Têm alguma ideia? Não existe nenhuma ideia? Vocês conseguem ver na mesma isto que eu estou por aqui de lado, conseguem ver na mesma, não conseguem? Veem a caixa toda? Sim. Ok, perfeito. Têm alguma ideia de como é que se faz isto? Vou-vos dar aqui mais uma ajuda, que será, vou perder a caixa, ok. Ups. Ok, e vamos avançar para a seguir. Vou-vos dar ainda esta ajuda, que isto vocês precisam de saber obviamente, que é nos endereçamentos indiretos, sempre que eu tenho estes registros que vocês veem ali, eles estão implícitos também num determinado registro de segmento, ou seja, o BX, o SI e o DI usam sempre o segmento DS por defeito. O BP, sempre que eu falo no BP, ele utiliza o segmento SS por defeito. Ou seja, rapidamente, este exemplo tirei aqui de um livro que me parecia interessante e rapidamente vocês conseguem ver, por exemplo, nesta instrução que vocês têm aqui, o move AL, BP, o que vocês vão ter aqui, o que é que será? De que forma é que isto se faz? Ou seja, se ele tem implícito, lembrem sempre que existe, para calcular o vosso endereço efetivo, tem que estar sempre associado um registro de segmento, ok? O registro de segmento implícito no BP é o SS, isto é a regra, ok? Isto é a regra que eu quero que vocês fixem bem. O registro BP usa o segmento SS por defeito, ou seja, se eu tenho isto, como é que eu vou calcular? O meu endereço efetivo vai ser o SS vezes 10H, correto? O meu endereço em memória será o SS vezes 10H mais o BP, e será assim que eu consigo identificar o meu endereço em memória. De que forma é que eu faria, por exemplo, para o BX, SI e DI? Por exemplo, este exemplo em que temos o move AL,BX, de que forma é que isto é feito? Lembrem-se, estes utilizam o segmento DS por defeito, então se eu quisesse calcular o meu endereço efetivo, de que forma é que isto era feito? Seria o meu registro de segmentos, que é o DS vezes 10H, daria-me o meu endereço efetivo. Se eu quisesse calcular o endereço em memória, seria o DS vezes 10H mais o meu BX, que era o que eu tenho aqui no meu operando. Correto? E assim conseguia calcular o endereço em memória. Tendo isto em consideração, e se vocês perceberam, eu gostaria que vocês me soubessem calcular aqui este endereço em memória deste que eu vos coloquei aqui, que seria a mesma coisa que eu vos dissesse, isto é um move AX, isto tudo que aqui está. E agora eu diria-vos, quero que vocês saibam calcular o endereço em memória disto. Como é que vocês fariam? Têm alguma ideia? Vou ficar à espera de alguém que me diga alguma coisa. Senão vou-vos deixar isto para a vossa ficha. Arrisquem, tentem dizer alguma coisa daquilo que vocês foram percebendo até agora, tentem dizer alguma coisa, mas digam, não são julgados se disserem mal, eu nem vejo os vossos nomes. Mas, ó, senhor, isso teríamos que fazer um passo de cada vez ou seria possível fazer tudo ao mesmo tempo? Conforme eu vos disse, vocês podem fazer, e é propositado que eu estou a colocar, tudo ao mesmo tempo, esta parte, ou seja, isto corresponde a registro de base, mais indexação, mais deslocamento, no fundo, o que vocês têm aqui. Ou seja, isto aqui diz respeito apenas a um valor. Qual é o valor? É somar exatamente isto, mais isto, mais isto. Ok? Pronto, mais uma ajuda que eu dei. Vamos lá. Primeiro, qual seria o endereço efetivo? Vamos esquecer para já o endereço em memória. Qual é o endereço efetivo? Vocês, como é que fariam o cálculo do endereço efetivo disto? Acho que somávamos tudo e multiplicávamos por 10. Será? Então nós aqui, por exemplo, quando eu dou esta instrução aqui, ou seja, quando eu digo só o BX, nós multiplicamos em algum momento o BX por 10? Não. É o DS, né? DS por 10. Exatamente. Todos perceberam porquê? Sim.
certo? Ou seja, o nosso endereço efetivo é dado por ds vezes 10h. E o nosso endereço em memória é dado por o quê? ds vezes 10h mais o que está dentro de parênteses. Exatamente. Ou não? Mais tudo o que ali está dentro. Ou seja, o nosso endereço em memória vai ser igual a, vou pôr assim já direto, mais 120 EH mais A000H mais 32. Isto está correto que eu coloquei? Carlos, isto está correto que eu coloquei? Professor, o valor do SI também tinha que ser multiplicado por 10H, certo? Não. Isto tudo que aqui está é o nosso offset, ok? Tudo que aqui está dentro é o nosso offset. Uma forma de representar isto seria assim. Isto seria uma forma de representar, mais fácil para vocês identificarem ali atrás, que é aquilo que eu quero que a vossa próxima ficha vocês comecem mentalmente a conseguir observar isso. Ou seja, o DS está implícito, não é? Porque é do BX, está implícito aqui no nosso registro de segmentos, ou seja, vai ser o nosso registro de segmentos, 2 pontos, e o nosso offset. Isto é o offset. Ponto final. O offset nunca é multiplicado por 10. Se vocês andarem para trás, e se formos ver para trás, nunca multiplicamos, nunca multiplicamos o nosso registro de offset por 10. Ou seja, vamos ao exemplo primeiro de todos. Okay? Eu estava a referir-me ao que seria o DS ali naquele exemplo. Então, aqui. Você estava-se a referir? Não percebi. Por exemplo, o exemplo que o professor colocou do lado para nós calcularmos, o que é que seria o DS aí? Seria o BX e o SI, certo? Não. O DS é uma coisa. O BXSI diz é outra, ok? Está aqui. Isto é a mesma forma de representar aquilo. Aquilo é o vosso operando, que no fundo está a substituir este BX. Em vez de terem aqui BX, passa a ser BX mais SI mais DISP, ok? A única coisa que vocês identificam com isto acaba por ser, no fundo, é o vosso offset, que é o que está identificado aqui, é o offset. E vocês identificam o offset, não é? Que é o BX, mas ele tem que ter implícito um registro de segmentos. E esse tem que estar sempre implícito. E ele está implícito aqui, que é o data segment, que por defeito está no BX, no SI e no DI. Ou seja, eu não vos coloquei, eu poderia fazer uma forma de abreviar ou de facilitar ainda mais isto, seria move AL, DS, 2 pontos, abrir parênteses, BX, fechar parênteses, ok? Não é feito porque eles, por defeito, já têm o registro de segmentos DS. Vocês, para calcularem endereços em memórias e endereços efetivos, precisam sempre de identificar o registro de segmento, ok? Vocês aqui não têm nenhum registro de segmento aqui, ok? Precisam de o identificar. E ele no BX é implícito, que é o data segment, ok? Ou seja, vocês precisam de o identificar, e se vocês quisessem calcular o vosso endereço efetivo, seria, como disseram e muito bem, o vosso registro de segmento, que é implícito, vezes 10H, ok? E agora, para calcularem o endereço em memória, eu coloquei aqui isto e perguntei-vos se está bem, ou seja, que é o endereço efetivo mais o nosso offset todo, que é o 120E, mais o A000, mais o nosso DISP 32. E eu perguntei-vos se isto que eu coloquei aqui está correto. Professor, eu só tenho uma questão. No DISP, o 32 não tem que ser passado para hexadecimal? Pronto, e era isso que eu queria ouvir, exatamente. Okay. Ou seja, isto não está correto e teríamos que passar exatamente este 32 para hexadecimal. E este tipo de ratoeiras vão aparecer muitas vezes, ok? E é por isso que eu quero, ou que estou a assumir, que vocês já sabem,
converter, fazer conversões e passar isto logo diretamente para o 20H. E a conta correta aqui seria substituir este 32 por 20H. E aí sim, vocês se fizessem esta conta toda, teriam o vosso endereço em memória, ok? Isto será os exercícios que vocês vão fazer na vossa próxima ficha, mas eu quero que vocês já levem uma boa ideia de como fazer este tipo de cálculos, está bem? Percebido? Posso passar para outro exemplo? Vamos a isso então, que o tempo é curto e eu quero pelo menos terminar esta parte. Combinações admitidas no formato destino-origem. Vocês têm esta quantidade todas, registro, vírgula, imediato, registro, vírgula, direto, pronto, and so on. Vocês vão ver na vossa ficha e vão começar a identificá-las. Eu não preciso estar aqui a enumerar porque isto vai acabar por ser fácil de verificar. Mais exemplos. Existe a tal possibilidade de fazer o segment override, como eu vos falei, ou seja, se eu tivesse este tipo de instrução aqui, e vocês veem aqui uma diferença que é, se eu vos desse, por exemplo, já mais uma ajuda para a vossa próxima ficha, em que se eu vos desse ES BX, vocês com aquilo que vocês aprenderam até agora, eu perguntava-vos qual é o segmento, qual é o registro de segmento que estaria aqui implícito neste vosso operando. Primeiro, qual é o registro de segmento que está implícito aqui? Data segment. Não? Data segment, exatamente. Ou seja, ter isto ou ter isto é exatamente igual. Mas existe uma possibilidade de nós forçarmos qual é o registro de segmentos que nós queremos utilizar. E só o podemos fazer com o AS, que é o Segment Override. Ok? Ou seja, se nós fizermos isto, imediatamente passamos a dizer que o nosso registro de segmento passa a ser o AS. E se eu vos perguntasse, com isto, que aqui está, de que forma é que vocês calculam o endereço efetivo, vocês responderiam? Como é que fariam isto? Então é o ES vezes 10H. Exatamente. Mais BX. Efetivo é isto, ok? Endereço em memória seria exatamente isso. Mais o nosso BX, ok? Isto seria a forma de nós fazermos este cálculo, ok? E eu estou-vos a chamar a atenção para isto porque vocês, durante algum tempo na vossa ficha, vão andar a fazer isto e de repente aparece-vos este ES alguma coisa em que vos está a forçar que vocês utilizem o registro, este registro de segmentos, que é o ES, ok? Pronto, isto só para ficar esclarecido também para vocês que existem este tipo de possibilidades de fazer segment override. Mais, continuação. Ora, deixem-me apagar isto só. Peço-vos só para aguentarem, para terminarmos pelo menos aqui esta primeira parte que é importante. Para instruções com dois operandos, não é possível utilizar endereçamento em memória simultaneamente no operando origem e no operando destino, ou seja, nós não podemos efetuar este tipo de instrução com estes dois operandos. Porquê? Porque estamos a identificar aqui um endereçamento em memória, ou seja, parênteses retos a identificar o endereçamento em memória e temos outro endereçamento em memória. De que forma é que nós faríamos isto? Temos aqui a nossa variável, o nosso operando AX, o nosso registro AX, digamos, pegamos então no valor que nós queremos, copiamos para o AX e depois sim, movimentamos para o endereçamento em memória o valor que nós copiamos daqui deste endereço em memória, ok? Pronto, isto é uma forma de fazer, é só o que eu quero que vocês retenham é que não é possível fazer uma cópia de endereçamento em memória para o outro endereçamento em memória. Continuando, eu deixei aqui um exemplo rápido para vocês fazerem, ao fim de vos falar um pouco aqui de que forma é que fariam as coisas, gostava que vocês me dissessem
então de que forma é que vocês fariam, por exemplo, estas instruções que aqui estão. Se Bx contiver 1000H, a instrução move AL 20H Bx vai carregar AL de que local de memória? Ou seja, vamos passar para aqui para o AL de que local de memória? Qual é o endereço em memória disto que aqui está? Com base naquilo que aprenderam. Digam só, não precisam de fazer os cálculos, digam-me só. O endereçamento em memória, como é que fariam? Vamos lá, pessoal. Temos aqui Bx. Vamos ter de usar o DS aí. Certo? Sim, DS exatamente. vezes 10H Certo? Mais 20H vezes Bx. Porquê vezes? O que é que eu falei aqui atrás? Este é o primeiro ponto que eu vos falei logo aqui. Se vocês tiverem Bx dispel, ou seja, uma variável qualquer, é exatamente a mesma coisa, ou seja, é registro de base mais deslocamento. São várias formas de representar. Pronto. E por isso é que este exercício está aqui, que é para vos chamar a atenção para isso. Ok? Ou seja, teríamos então o DS vezes 10H mais 20H mais 1000H, correto? Ok. Sim. Aqui em baixo, se o BP contiver 20H, a instrução move AL, 1000H BP vai carregar AL de que local de memória? Vamos aqui atrás, só para vos recordar novamente, podem ler os dois pontos que têm aqui. Seria SS vezes 10H. SS, exatamente. SS vezes 10H mais 1000H mais BP. mais 2020, não é? Sim. Pronto. Aqui eu não pus as contas, mas é para vos mostrar de que forma é que isto é feito. Ou seja, temos o SS, neste caso, que é do BP, não é? Que é o que está na origem, é por defeito do BP. SS mais BP mais o DISP e que nos vai dar o endereço em memória. No outro caso, temos DS, não é? Que é o registro por defeito para o BX, mais BX, mais o DISP e vai-vos dar o endereço em memória. E é assim que se fazem os cálculos. Ok? Rapidamente só, um minuto, desculpem lá. Eu depois, há outras aulas que eu termino mais cedo. Instruções, só para saberem ou para conseguirem já identificar alguma coisa, ou seja, como eu vos falei, tem o ADD, que é uma instrução de adição, ou seja, o ADD A, B, o que é que quer dizer? A vai ser igual a A mais B. O ADC foi aquilo que eu vos falei há pouco, que era com a flag do carry, ou seja, vai ser A igual a A mais B mais o C, que é do carry. Neg é uma negação, ou seja, A é igual a menos A. Sub vai ser uma subtração, A igual a A menos B. SBB também tem implícito o carry, ok? É o idêntico ao ADC, só que é para subtração, que será igual a A menos B menos o C do carry. Depois tem o mul de B, que é uma das operações que tem implícito o registro AX, ou seja, se eu só precisa de um operando, se eu fizer mul de B, ele sabe imediatamente que o AX será igual a L vezes B, ou depende do número de bits, e isto vemos na próxima aula, porque já não temos tempo. Mas pronto, só quero que vocês saibam que o mul tem por internamente, ele tem um registro AX implícito nesta instrução. O div exatamente a mesma coisa, ou seja, é uma divisão, AX vai ser igual a AX a dividir por B, e aqui vamos só olhar para estes daqui, ok? Inc é incrementação, ou seja, A igual a A mais 1, e dec é decrementação, A igual a A menos 1. Pronto, eu não vos quero amassar mais e acho que podemos continuar depois na próxima aula. Vocês têm os slides todos até ao final da aula, se quiserem olhar para eles. Eu chamo só estou a passar por eles só para perceber o que é que era, e terminaria logo aqui. Pronto. Chamo a vossa atenção só para passarem os olhos nesta parte aqui das instruções, para saberem como é que são as instruções, ou pelo menos as mnemónicas, já começar a perceber um pouco disso. Olharem para ver aqui, ou seja, uma multiplicação de 8 bits por 8 bits vai dar origem a um resultado de 16 bits. Uma multiplicação de 16 bits por 16 bits vai dar origem a um resultado de 32 bits. 16 bits menos significativos, 16 bits mais significativos.
8 bits menos significativos, 8 bits mais significativos. Pronto. E depois, na próxima aula, eu vou rever aqui estas coisas todas, está bem? Mas esta parte era só, eu fixo que ficamos aqui no 40 e eu continuo daqui, mas pelo menos comecem a olhar para isto já, está bem? Não esqueçam toda esta parte que tivemos a falar anteriormente dos registros de segmentos, porque vai ser a base da vossa próxima ficha que vocês vão fazer, a ficha 3, está bem? Qualquer tipo de dúvida, vocês depois leiam os slides, passem por eles, qualquer tipo de dúvida, enviem e-mail e podemos fazer algum tipo de sessão. Na teórico-prática, obviamente que alguns destes conceitos também vão ser revisitados, não é? E vão ser revistos novamente para vocês resolverem os exercícios, mas qualquer tipo de dúvida, comuniquem, está bem? Sendo assim, alguns até já, daqui a pouco, e outros até para a semana, está bem? Até já. Até já, Astor. Tchau, tchau. Tchau.